Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Desde já eu quero te convidar, se você ainda não curtiu os nossos vídeos, você está assistindo essas aulas, ainda não deu joinha, aperta aí o botão do joinha, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, a esse vídeo alcançar mais pessoas. Também vou convidar a se inscrever no canal, você aperta aí no botão de se inscrever, ativa as notificações, assim todo vídeo novo que for disparado no canal, você recebe uma notificação para que você possa assistir. E também não deixe de colocar aqui nos comentários o que você está achando dessa série de vídeos, o que você está achando desses estudos, se está sendo útil aí para você na sua igreja, como é que você está fazendo essas apresentações, em que momento você está aí da revista. Alguns irmãos já escreveram para mim que lição eles estão, né? Então coloca aí para mim também, para eu poder estar acompanhando esse progresso de vocês, mesmo que de longe. E qualquer dúvida, qualquer acréscimo que você queira comentar, alguma coisa que você quer contribuir, pode escrever aqui, fica à vontade para escrever. Esse é um espaço nosso, né? Entre eu que pude escrever a revista nesse momento e você que está aí estudando, então é bom para mim ter esse feedback de vocês, tá certo? Na nossa lição de hoje, nós vamos estudar a lição 36, como vencer a ansiedade, esse mal, um dos males do século, né? Como vencer a ansiedade, e o nosso texto base será o texto de Filipenses, capítulo 4, então acompanha aí a leitura. Filipenses, o capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Irmãos, diante desse texto, nós vamos abordar esse tema, como vencer a ansiedade. Mas primeiro eu preciso fazer uma ressalva. Esse estudo não tem por objetivo substituir nenhum tipo de tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico que uma pessoa necessite, tá certo? Se alguém está passando por esse momento e precisando de uma atenção médica, deve procurar o médico. O nosso estudo tem o objetivo de abordar a ansiedade numa perspectiva bíblica, tá certo? O que a Bíblia diz a respeito da ansiedade e como a Bíblia nos orienta um caminho possível para vencer a ansiedade. Tá certo? Entendido isso, combinado isso, então nós vamos avançar. Nós estamos aí no estudo 36, né, o nosso texto base, Filipenses 4, do 4 ao 9, e agora nós vamos falar um pouco sobre o contexto da lição. Contexto dessa lição primeiro, antes até de explicar o texto, né, a gente vai dar um passo para trás, para depois a gente mergulhar mais propriamente no texto. A ansiedade a qual a lição se refere, né, esse estudo se refere, essa pesquisa, não é a ansiedade existencial, importante para impulsionar a busca de nossos objetivos futuros, mas sim uma preocupação excessiva com o futuro. Por isso que eu grifei aí no slide em vermelho. A ansiedade a que a gente se refere é essa preocupação excessiva com o futuro, que nos impede de viver plenamente o presente. Essa última afeta cerca de 18,6 milhões de brasileiros. Então, veja, mais de 18 milhões de pessoas sofrem
com o mal da ansiedade, com essa preocupação excessiva com o futuro. A pessoa está tão preocupada com o que vai acontecer amanhã, ou melhor, com o que pode acontecer amanhã, né? Não necessariamente que vai acontecer, a gente vai ver isso aqui no estudo, mas aquilo que pode acontecer, ela está tão preocupada que isso drena as forças, a energia mental, inclusive até física também, dessa pessoa viver o agora, o momento. Então, ela acaba não aproveitando o momento. Vou dar um exemplo simples para você. Você já se viu em algum daqueles dias que você está tão ansioso com aquilo que vai acontecer na parte da tarde, que você praticamente engole a comida na hora do almoço e acaba não sentindo o prazer, o gosto, né, necessariamente da comida? Ou seja, você comeu, mas não se alimentou bem, né? E uma das reações que o seu corpo começa a acusar que você fez alguma coisa de errado é que o estômago não fica muito legal na parte da tarde, parece que a comida não caiu muito bem, porque você já ouviu em algum programa desses de saúde falar lá, olha, a digestão começa na boca, começa na mastigação, só que esse fluxo tão rápido das coisas acontecendo acaba nos empurrando também para essa ansiedade, para essa preocupação excessiva, e isso acaba fazendo a gente até mesmo adoecer. Uma coisa que eu sinalizei na revista aqui para compartilhar com vocês é que essa preocupação excessiva pode nos levar a nos ocupar excessivamente com situações hipotéticas, ou seja, hipóteses, problemas que ainda não estão acontecendo. Problemas que não estão acontecendo. E aí, na sua revista, você vai ver que a definição, né, mais própria de ansiedade, nós colocamos aí também no contexto da lição, que a ansiedade antecipa problemas fictícios e nos leva a sofrer por eles como se já estivessem acontecendo. Então, para uma pessoa com esse transtorno, com essa preocupação excessiva, para ela o problema já é real, já está acontecendo. Só que, de fato e de verdade, o problema ainda é uma hipótese. É um e se acontecer, mas para a pessoa com transtorno de ansiedade aquilo já é real, está acontecendo, ela já tem as sensações no seu corpo de que aquilo está acontecendo naquele momento. Olha que interessante. E aí ele vai dizer o seguinte, faz a pessoa sofrer como se esse problema já estivesse acontecendo. Inclusive, um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, descobriu, após acompanharem indivíduos com um transtorno generalizado de ansiedade durante um mês, que 91% das preocupações nunca irão acontecer. Vou explicar um pouquinho melhor como é que foi esse estudo. Então, pegaram um grupo de indivíduos, né, que foram diagnosticados, né, clinicamente com o transtorno de ansiedade e pediram para que eles anotassem num diário, ao longo de um mês, todas as preocupações que vinham na mente deles. E se eu bater com o carro? Então, se essa era uma preocupação que vinha à mente, eles deveriam anotar. E se eu perder o emprego na reunião do trabalho que vai ter na segunda-feira, vai ter uma reunião lá, o gerente avisou, será que eu vou ser mandado embora? Então, ele devia anotar isso lá no diário. Quando no final desse período, né, de análise, foram apurados aqueles e se que eles relataram, se aconteceram ou não, chegaram à conclusão que 91% dessas anotações não aconteceram. Ou seja, essas pessoas se preocuparam excessivamente, elas tiveram todo esse desgaste emocional e até mesmo físico para lidar com as situações do presente, porque elas estavam presas a esse futuro hipotético e, no final das contas, descobriram que aquilo que elas tinham medo não aconteceu. Olha que interessante. Dá para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Quantas preocupações eu e você temos no nosso dia a dia que 91% das chances de que nem vai acontecer. E nós acabamos nos preocupando demais com esses e se, essas hipóteses que surgem na nossa mente. Por isso a lição é tão importante. Como vencer isso? Como vencer essa dificuldade, esse problema, esse gigante até, eu diria, desse tempo? Bom, a grande ideia do assunto é: a ansiedade não fortalece os músculos da nossa alma, ela os enfraquece. Viver ansioso não vai te tornar mais capaz de viver o dia a dia. Pelo contrário, a ansiedade vai te incapacitar para viver o dia a dia.
Ela não vai te fortalecer, ela vai te enfraquecer. Por isso é importante vencermos a ansiedade. Portanto, devemos lidar com a ansiedade de 3 formas distintas. Primeira forma, orando corretamente. Segunda, pensando corretamente. E a terceira, agindo corretamente. Essas são as 3 ações práticas que juntas consistirão em um poderoso remédio divino para combater a ansiedade. Tudo isso, toda essa grande ideia é extraída da própria perícope que nós lemos lá de Filipenses 4, do 4 ao 9. Tudo isso extraído de lá, mas fique tranquilo, a gente vai por partes, eu vou explicar isso, tá certo? Por hora é importante que você apenas tenha em mente isso, que a grande ideia desse assunto é apresentar 3 ações práticas que vão ajudar as pessoas da sua congregação local a vencerem, né, e até mesmo você e eu, é claro, a vencermos esse problema da ansiedade, tá certo? Primeiro, na nossa estrutura, só para a gente poder analisar um pouco, quando foi editado o estudo na revista, a ansiedade na perspectiva de Jesus, na perspectiva bíblica, ela levou o ponto 1, né? Ficou como se fosse o número 1. Ela é a primeira parte da estrutura, mas não é a primeira ação, tá certo? Então, aonde está aí? A ansiedade na perspectiva bíblica, eu preciso que você compreenda que aí trata-se de uma análise da perspectiva de Jesus sobre a ansiedade, tá certo? Então, no primeiro momento, o nosso estudo, que eu escrevi, foi tratando disso do ponto de vista médico, psicológico mesmo, mas mais para o lado científico. Agora, nesse momento, a gente entra na perspectiva à luz da palavra, o que a palavra considera como ansiedade. Qual é a lógica de Jesus para tratar sobre a ansiedade? Então, por isso que o ponto 1 aí ficou a ansiedade na perspectiva bíblica. Depois, a estrutura, aí eu coloquei 2, né, da segunda parte da estrutura, mas eu coloquei o número 1. Por que o número 1? Lembra que a gente falou que na grande ideia são 3 ações? Então, esse aqui é o ponto 2 da estrutura, mas é o ponto 1 da ação prática. E assim sucessivamente. No ponto 3 da estrutura vai ser a ação 2, no ponto 4 da estrutura vai ser a ação 3. E aí a gente soma essas 3 ações. Tá certo? Entendido isso? Cada parte da estrutura depois vai ser um dos versículos, né, apresentado pelo apóstolo Paulo. Então, vamos direto já para a primeira parte, tá bom? A ansiedade na perspectiva bíblica. Em outras palavras, a ansiedade na perspectiva e na lógica do próprio Jesus. Jesus falou sobre a ansiedade no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos? É importante a gente ler junto esse texto para que você possa lembrar o que ele relata, né, o que ele diz, e entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui nessa parte do estudo. Mateus capítulo 6, versículo 25, vai dizer assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. Olha, Sermão do Monte, Jesus falando, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Vou repetir esse versículo 27 aqui para você. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Vosso Pai Celestial sabe
que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Minha tradução aqui é Almeida século 21, por isso que a palavra que aparece aí no final é problema, né? Então veja, quantas vezes no texto aparece a palavra ansioso ou ansiosos, ou a variação dessa palavra. Ou inquietação, que nós também poderíamos colocar dentro desse arcabouço. Muitas vezes, né? Para nos mostrar o quê? A preocupação de Jesus em orientar aqueles que estavam ouvindo sobre a ansiedade. Agora veja, Jesus está dizendo que os gentios é que andam ansiosos e preocupados com o que vão comer, com o que vão beber ou com o que vão se vestir. Na lógica do pensamento de Jesus, e a palavra de Deus para nós, a palavra do Senhor para nós, a ação dos gentios de se preocuparem é por conta que os gentios são quem? São aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão ali ouvindo é que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, ou seja, são incrédulos, não creem no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, é que têm essas preocupações. Logo, aqueles que conhecem o Deus verdadeiro não deveriam ter essas preocupações. No pensamento de Jesus, é importante que você compreenda isso, a ansiedade tem uma íntima relação com a incredulidade. Vou explicar um pouco melhor e de outra forma. Imagina que eu não creio em Deus. Como eu não creio em Deus, eu fico muito preocupado com o que vai ser o meu dia de amanhã, com as preocupações e os problemas que virão no dia de amanhã. Eu não creio em Deus, eu não conheço um Deus todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. Eu não conheço um Deus de amor eterno por mim, que fez comigo uma aliança de valor eterno, que tem planos, como diz Jeremias 29:11, de me fazer o bem e não o mal. Mas eu não conheço esse Deus que tem planos de me fazer o bem, então eu me preocupo com o que pode ser o meu amanhã. Agora, se eu conheço esse Deus que tem planos de me fazer o bem, que me ama, que é todo-poderoso, pode fazer todas as coisas, por que eu vou me preocupar? Então, na perspectiva de Jesus, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais fé eu tenho nesse Deus todo-poderoso, sábio e que me ama, mais eu consigo descansar, deixando com que amanhã traga as suas próprias preocupações, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Se o trono eterno está ocupado, eu não preciso me preocupar. O trono está ocupado. Há um Deus governando o universo. Há um Deus governando a minha vida. Então, eu posso descansar e confiar nele. Tá certo? Então, na lógica de Jesus, só para a gente fechar o pensamento, ansiedade tem a ver com incredulidade. Quanto mais eu creio, quanto mais tenho fé, quanto mais conheço a Deus, menos ansioso eu fico, porque sei que Ele está cuidando da minha vida. Ok? Essa é a perspectiva bíblica sobre a ansiedade, tá certo? E aí, então, o estudo passa para essa segunda parte da estrutura. Quando nós começamos a ver a luz do texto, então, aí a gente volta para Filipenses agora, nesse caso, a gente volta para Filipenses para poder compreender o que o autor, Paulo, né, Deus, no caso, o Espírito Santo, através de Paulo, está escrevendo aqui à igreja em Filipos, e como ele orienta para a igreja vencer as ansiedades, essas preocupações excessivas com o dia de amanhã. Então, nessa orientação, a gente vai ver a primeira ação, a primeira atitude prática que a igreja deve fazer para vencer a ansiedade. Como é que eu venço a ansiedade, pastor? Primeira coisa, você deve orar corretamente. Orar corretamente. O texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Pela oração e pela súplica com ações de graça. O que isso significa? Bom, no texto original, você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, a palavra que aparece aí para oração, quando ele fala as vossas petições pela oração,
Então, Deus vai conhecer tudo o que eu preciso, certo? Eu vou falar para Deus tudo aquilo que eu estou precisando. Vou fazer isso por meio da oração, da súplica e de ações de graça. A primeira palavra que aparece aí, a oração, também pode ser substituída por adoração. É a mesma palavra usada no grego para adoração. Então, o que isso significa? Isso significa que na minha oração eu devo adorar a Deus. Eu devo adorar a Deus por quem Ele é. Eu devo reconhecer, quando estou orando, que o Deus a quem eu estou orando é um Deus grande, poderoso, é um Deus que tem o universo na palma das suas mãos, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que governa todo o universo. E aí, quando eu faço isso, quando eu o adoro na minha oração ali, eu estou adorando a Deus por quem Ele é, né? A minha oração aqui não é só uma lista de pedidos a Deus, mas ela também, lembra que a gente falou sobre oração, sobre o conceito de eu adorar, reconhecer quem Deus é, a exaltação. Eu estou ali exaltando o Senhor, adorando o Senhor, me entregando ao Senhor. Eu lembro, poxa, esse Deus tão grande, será que Ele não tem poder para cuidar de mim? Que me ama tanto, será que Ele não pode cuidar do meu amanhã? Tem plano de me fazer o bem, será que Ele não pode mudar esse cenário, esse quadro, ainda que ele pareça obscuro? Claro que Deus pode fazer. Então, quando eu oro e exalto, adoro a Deus na minha oração, eu me lembro quem é o Deus a quem eu amo e sirvo. E isso me ajuda a não me preocupar tanto. Porque ele continua, ele fala, pela súplica. E a súplica é o pedido insistente e humilde. Então, eu adoro a Deus, eu reconheço que Ele é grande, mas eu também apresento, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, me ajuda com isso. Senhor, isso está perturbando meu coração. Senhor, toma a frente desse negócio, Pai, em nome de Jesus. Age, Senhor, onde eu não posso agir. Eu estou suplicando a Deus, eu estou fazendo um pedido aqui insistente e humilde de que Deus possa intervir. E ele fala também da minha oração ter o quê? Ações de graças. Quanto mais eu vou dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na minha vida, ao agradecermos cada uma das coisas boas que Ele faz ou já fez nas nossas vidas, nós nos damos conta do quanto Deus tem sido bom, do quanto nós temos sido abençoados, o quanto Deus tem se manifestado a nós. Então, quanto mais eu vou agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez, eu estou também reconhecendo as vitórias que eu já tive. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, muito importante aqui nesse momento do texto. Deixa eu abrir um parêntese. Importante você agradecer a Deus, porque quando você reconhece diante de Deus a manifestação dEle em alguma área da sua vida, você está construindo na sua cabeça uma galeria de troféus. Guarda isso aí. Imagina quando você vai lá no seu time que você torce, né? Você vai lá visitar o estádio lá do seu time e aí em algum lugar do estádio tem lá uma galeria de troféus. O que é isso? Você entra lá numa sala bonita e tem uma porção de troféus bonitos lá dos campeonatos, das vitórias que aquele time já teve. Quando você entra naquela galeria de troféus, você lembra dos momentos de alegria e de vitória que aquele time conquistou. Meu amado irmão, em nome de Jesus, você precisa ter isso também, a sua galeria de troféus pessoal. Aquele momento que quando a ansiedade vem e quer tomar conta do seu coração, você vai para esse momento na sua mente, você começa a agradecer a Deus, todas as vitórias que Ele já te deu, sabe, todos os cenários terríveis que Deus já reverteu totalmente para te ajudar, para te abençoar, os momentos de aflição que você já passou e Deus foi lá e fez e tocou no seu coração. Estou falando com você, já estou querendo me emocionar, porque automaticamente isso já me traz mentalmente para a minha galeria de troféus. Eu estou falando com você e estou lembrando de algumas coisas na minha vida. Olha como é importante você ter isso, porque isso fortalece a nossa alma. Haverá momentos onde você pode até duvidar se você pode ou não vencer o gigante Golias, não é assim? Mas aí Davi, lá, o jovem pastor de ovelhas, ele se lembra, bom, Deus já foi comigo contra o leão, Deus já foi comigo quando eu enfrentei o urso, então esse gigante é mais um que o Deus que sempre foi comigo vai me ajudar a derrotar. Olha como é que isso é fortalecedor para a nossa fé. Eu ensino aqui na igreja uma coisa muito importante e procuro praticar isso com diligência. A fé forte é uma fé que tem memória. Guarda isso aí. Isso não entrou aqui na revista não, mas é um presente para você que está assistindo essa aula. Uma fé forte é uma fé que possui memória.
Memória. Guarda isso aí. Bom, segunda atitude, por conta do nosso tempo, nosso estudo não pode se alongar muito, né? Nossos vídeos, a pretensão é que a gente sempre acabe aqui com 20, 25 minutos. Talvez vai passar um pouquinho, mas vamos lá. Segunda atitude que eu devo ter para vencer a ansiedade: pensar corretamente. Pensar corretamente. O texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é, vamos lá, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Olha o que ele está dizendo, ó. Aonde você vai colocar os teus pensamentos? Por isso que eu estou falando aqui, que o caminho é pensar corretamente. Porque o que Paulo está me dizendo? Ó, Felipe, aonde você deve concentrar os seus pensamentos? Você deve concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo em que tem virtude, naquilo em que há louvor. É nisso que você deve pensar. Agora veja, se eu vou focar meus pensamentos nisso, vai haver espaço para minha cabeça ficar pensando uma porção de coisas erradas, terríveis, ruins, problemas que sequer aconteceram, são apenas hipóteses. Pode acontecer, mas pode ser que nem aconteça. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui também. O jornal da televisão se enquadra nessas características aí, o jornal que você tão vorazmente devora, assiste de manhã, depois meio-dia você assiste de novo, aí à noite você assiste de novo o jornal, e depois o jornal das 10 você assiste de novo também esse jornal das 10. Se enquadra nessas características. Aquilo que você consome na internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, os vídeos que você recebe nos grupos, eles se enquadram aqui, essas informações muitas vezes se enquadram aqui. Sabe o que eu estou fazendo essa pausa aqui para te provocar, para você refletir aí? É porque muitas dessas coisas que a gente acaba consumindo não se enquadram nessas características, mas a gente mesmo assim consome. E aí, de repente, chega um momento que você, do nada, não consegue dormir em casa. Ou tem uma palpitação cardíaca no momento de trabalho. Isso não entrou aqui no texto, mas se você procurar pesquisar sobre o assunto, você vai entender mais. Para poder escrever, eu tive que pesquisar sobre isso, e inúmeras doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. O que é isso, pastor? Psico vem do pensamento, doenças que originalmente surgem no pensamento, e somáticas porque elas se refletem no soma, no corpo humano, físico. Então, um problema gera uma doença no pensamento, no campo do pensamento, que depois vai se refletir no seu corpo físico. Então, muitas pessoas com transtorno de ansiedade vão ter reflexos no corpo físico. Só que o problema não é físico, o problema está no campo do pensamento. Por isso que eu coloquei para você aí uma frase do bardo, do Ralph Waldo Emerson, que diz assim: o homem é o que ele costuma pensar durante todo o dia. Então, se todo dia eu consumo esse tipo de informação que não tem nada dessas características, não é de se admirar que o meu próprio corpo acabe se tornando um produto disso. Deu para entender onde eu quero chegar? E isso é muito sério, é muito importante que você faça esse tipo de reflexão. Desde o ano de 2000, contar o testemunho pessoal rapidinho, desde 2016, eu não assisto mais jornal assim regularmente. Eu assistia os 3 jornais que apareciam ao longo do dia. Eu assistia o Jornal da Manhã, aquele Bom Dia, que você sabe de onde é, assistia o Jornal da Tarde, depois assistia lá o Jornal das 8 horas também. Todo santo dia eu fazia isso. Desde 2016 eu cortei isso, e é impressionante como a minha mente melhorou, a fluidez criativa melhorou, os pensamentos melhoraram. Por quê? Porque um homem se torna aquilo que ele pensa diariamente. Aonde você tem concentrado seus pensamentos? Na palavra de Deus? É na palavra que você tem concentrado seus pensamentos, ou é nos problemas e nas dificuldades do dia a dia, ou nesse monte de notícia ruim que a gente vê todo dia pelos telejornais? É nisso? Cabe você responder essa pergunta. Terceira atitude para a gente vencer a ansiedade é agir corretamente. Então, não cabe apenas a gente ouvir e entender isso do ponto de vista intelectual. Você também precisa
buscar agir. A palavra vai dizer: o que vocês aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Aprender, receber, ouvir e ver. 4 verbos Paulo menciona. Isso vocês devem praticar. Tudo aquilo que vocês aprenderam de mim, tudo aquilo que vocês receberam de mim, tudo aquilo que vocês ouviram de mim e tudo aquilo que vocês viram em mim. E aí eu fiz um contraponto aqui no seu slide, né, colocando o seguinte: a semelhança de Paulo, o que eu devo fazer então? Olhando para Paulo, imaginando os crentes de Filipos recebendo essa carta e lendo. O que nós aprendemos do apóstolo? Aprendemos a palavra de Deus. O que nós recebemos do apóstolo? Recebemos a palavra de Deus. O que nós ouvimos do apóstolo? Ouvimos a palavra de Deus. E o que nós devemos praticar? Porque nós vimos ele fazendo. Devemos praticar a palavra de Deus. Então, quando eu concentro as minhas ações em realizar esses verbos na minha vida, em tomar essa ação, né, porque um verbo normalmente reproduz uma ação, em tomar essas ações na minha vida para agir, para fazer, eu vou andar em conformidade com o que diz Tiago 1:22. A vida coerente, né, é aquela que eu não sou apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Não sede apenas ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. Então, eu estou concentrado nas minhas energias em praticar a palavra de Deus, em fazer aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu recebi, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo eu vou praticando. Então, isso faz com que eu me ocupe da coisa certa, pare de pensar nas coisas erradas. Deu para entender? Eu me ocupo com o que é certo. Isso me ajuda a vencer o pensamento das coisas erradas. Por fim, para as nossas considerações finais, quando nós, então, oramos corretamente, pensamos corretamente e agimos corretamente, fica mais fácil vencer a ansiedade. Eu acredito que agora a gente chegou nesse porto de uma maneira bem mais tranquila, né? Do que talvez das outras vezes você ainda ficou um pouco confuso. Agora a gente chegou no porto bem tranquilo, porque eu acredito que você entendeu aí a progressão. Então, a palavra de Deus nos diz que o resultado dessas ações, orar, pensar e agir, faz com que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde o meu coração e os meus pensamentos, como diz Filipenses 4:7. Então, o próprio texto nos diz isso, o próprio texto fala isso para nós. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, não em qualquer lugar, mas em Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu estava orando, porque eu estava pensando nas coisas do alto, porque eu estava agindo de acordo com a palavra de Deus, em sinergia com a palavra de Deus. Então, isso faz o quê? Com que eu seja guardado, meus pensamentos, meu coração em Cristo Jesus. A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, a paz do Todo-Poderoso, Jeová Shalom. Jeová Shalom, o Deus de paz, não é o Deus apenas da ausência de guerras, mas é o Deus que põe ordem na desordem. Isso quer dizer Jeová Shalom. Você lembra lá que Gideão estava indo para a batalha e fez um altar de adoração a quem? A Jeová Shalom. Por quê? Era o Deus que ia colocar ordem agora naquela desordem que estava Israel naquele momento. Assim também é conosco. Quando nós fazemos essas coisas, tomamos essas ações assertivas à luz da palavra, então esse Jeová Shalom coloca a ordem na desordem dos nossos pensamentos e emoções. E assim a gente consegue vencer a ansiedade à luz da palavra de Deus. Amém? Eu espero de coração que esse estudo possa ter tocado seu coração e te fornecido ferramentas que sejam suficientes para poder te ajudar a vencer também essa dificuldade da ansiedade, e esse estudo possa contribuir para que você também leve isso e multiplique isso aí na sua igreja local, para ajudar outras pessoas, né? Talvez algum desses 18 milhões que sofrem com isso, a vencer esse mal também, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão?
Ou, de repente, você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão. Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.